Primeiro, apresento o nosso palestrante. Após um vídeo, ele entrará. Ele veio acompanhado. Peço que os pastores ganeses que vieram com o bispo fiquem de pé, que estão espalhados, inclusive lá atrás. Uma salva de palmas para todos. Bem-vindos a Trinity, obrigado por virem de avião para estar conosco esta noite. Amém. Obrigado. Podem se sentar. O Bispo Dag foi um palestrante que ouvi pela primeira vez em Kuala Lumpur, na Conferência Mundial Pentecostal, quando o pastor Ong era organizador em nome da Fraternidade Mundial Pentecostal. E eu fui até lá e fiquei muito impressionado. Na verdade, comecei assim. Passei de estar impressionado a ser impactado por esse homem, então foi uma jornada. Fiquei muito impressionado com a eloquência dele, e então, à medida que você ouve mais, você é impactado. Você é impactado por causa da maneira como as Escrituras são apresentadas com tanta facilidade, com revelações que se tornam tão simples, mesmo assim atingem o âmago do seu ser, desafiando você. Este é um homem de Deus, um mensageiro de Deus que ele trouxe até nós não para nos agradar, mas para nos provocar a realizar obras maiores para o reino de Deus. À medida que eu ouvia, e quanto mais eu escuto cada vez que ele ministra, tenho sido verdadeiramente e profundamente impactado na minha fé cristã. Na verdade, ontem à noite ele me impactou tanto que eu poderia ter respondido ao apelo, mas me segurei porque ele disse que, para uma igreja como a nossa, deveríamos ter 1000 igrejas. E quando ele disse isso, eu pensei, uau, isso é uma expansão para outro nível. Então, Trinity, prepare-se. Ele é o bispo. Ele é o fundador de um grande ministério com 3.100 igrejas em 89 países, com ministros atendendo todos os segmentos da sociedade. E esta noite ele não veio sozinho, mas veio com sua linda esposa, Lady Adelaide. Então, vou pedir ao bispo e à senhora que fiquem de pé e vamos dar-lhes uma calorosa recepção. Vamos, Trinitariano. Como isso começou na sexta noite, podemos continuar à noite. Aleluia! Sei que em Londres, há uns 4 ou 5 anos, ouvi de uma reunião de oração ganesa, uma nação africana reunida para pregar em Londres. Não lembro qual estádio usaram, alguém deve saber. Vocês sabem, o estádio estava lotado além da capacidade. Não sei se foi o Stamford Bridge que eles usaram, seja qual for, estava lotado além da capacidade e meu bom amigo John Partington estava lá naquela noite e me contou que havia pessoas do lado de fora do estádio também porque não havia mais espaço para entrar. E eles oraram a noite toda, reunião de oração a noite inteira. Então, hoje à noite eu não posso te garantir nada, mas posso garantir que Deus está aqui. Então podemos ir a noite toda. Então, olhe para a tela e depois disso, dê as boas-vindas ao Bispo Demila.
Tem um empresário, tem uma viúva, um rosto sorridente com a vida despedaçada, uma adolescente com uma escolha a fazer. Está lotado aqui na igreja hoje e o pastor diz, como parte do sermão, por favor, fechem os olhos, abaixem as cabeças. Alguém precisa de oração? Jesus quer te encontrar aqui porque todos nós falhamos e todos nós temos pecados. Mas quando você vive ILT, break time igual 0.5S e GT. A graça de Deus quebrando tudo. Lindo, realmente lindo. Venha como você está. Entregue seu coração. Quebrado e ILT, break time igual no 0.5S e GT. Lindo, bem, ele nunca tinha ido à igreja antes, mas veio hoje como último recurso. O mundo dele estava lentamente desmoronando e ele estava sufocando em pecado inocente ILT, break time igual 0.5S e GT. Mas as lágrimas rolaram pelo seu rosto, ele se apressou e fechou os olhos. Ergueu as mãos, adorando profundamente o Deus que pode trazê-lo de volta à vida mais uma vez, restaurando aquilo que parecia perdido, reacendendo a esperança em seu coração. E é realmente lindo, é maravilhoso, é lindo. Venha como você está, sem medo, sem reservas, com todas as suas imperfeições. Entregue seu coração, mesmo que esteja quebrado, machucado, cansado, porque ainda assim ele é lindo, lindo. Venha como você está, com toda a sua bagagem, com todas as suas dores e alegrias. Entregue-se, mesmo que esteja quebrado, mesmo que se sinta frágil, porque ainda assim você é lindo, precioso, amado. Porque não há nada mais bonito, nada mais especial do que quando seus filhos e filhas vêm quebrados, buscando consolo, buscando cura, buscando amor, e ele os recebe de braços abertos, celebrando cada retorno, cada entrega, cada coração restaurado. Disse Jesus, por favor, me perdoe pelos meus. Perdoe pecados. Ó Deus, eu sou um pecador. Ó Jesus, eu sei que sou um pecador diante de Ti. Nesta noite eu venho a Ti, Senhor, exatamente do jeito que estou. Ó Deus, por favor, lava completamente os meus pecados. Faz de mim uma nova pessoa a partir de hoje. Hoje eu abro meu coração sinceramente. Eu te recebo de todo o meu ser. Em Belo. Venha como você está, sem medo, sem reservas. Entregue seu coração, irmão, com sinceridade. Olhando para o belo, que se revela em cada detalhe. Venha como você está, com suas alegrias, dores, esperanças e medos. Entregue seu coração, pois nele reside a beleza mais profunda. Ficou mais belo, pois as marcas do tempo tornam tudo mais autêntico. Venha como você está, sem esconder seus cicatrizes, pois elas também são parte do belo. Quebrado e belo. Pois a beleza está na imperfeição, na história de cada um. Venha como você está, com tudo o que você é, e entregue seu coração, mesmo que esteja quebrado, pois até o coração partido pode ser belo. Desde 2004, a campanha Jesus que Cura tem a missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O que começou como uma pequena reunião de pessoas se tornou um dos maiores esforços evangelísticos da África.
Aleluia. Aleluia. Deus poderoso para Jesus. Amém. Aleluia. Pai Celestial, obrigado por esta noite. Obrigado pelo seu grande poder que está em ação. Obrigado pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário pelo mundo inteiro. Obrigado pela tua bondade para conosco, Senhor, ao salvar-nos, ao enviar-nos, ao usar-nos e ao escolher-nos. Senhor, ao nos colocarmos diante da tua palavra poderosa, santa e eterna, Jesus, fala a cada coração nesta noite. Obrigado por nos chamar. Obrigado por nos enviar. Nós te amamos. Que o teu poder grandioso caia sobre cada vida aqui hoje. Nenhum de nós sairá daqui do mesmo jeito. Te agradecemos em nome de Jesus. E todos gritaram amém. Amém. Deus te abençoe. Podem se sentar. Obrigado. Aleluia. Bem, Pastor Dom, muito obrigado pela honra de estar aqui com você. É uma grande honra e um privilégio, algo que realmente não tomamos como garantido. Agradecemos e agradecemos por receber o ministério. Que bênção! Trazemos saudações da África. Minha esposa está aqui. Quero que ela diga olá por um minuto. Por favor. Vamos. Uau! Que bênção! Por favor, diga olá. Aleluia. Olá, Trinity. É uma alegria estar aqui esta noite, para mim pessoalmente. Singapura guarda tantas lembranças lindas. A primeira foi quando tive o privilégio de frequentar o Instituto Hagai aqui para evangelismo em 1998. Tenho certeza de que alguns de vocês não nasceram, mas também conheci uma grande mulher de Deus que costumava vir dar palestras para nós e essa é a fundadora de vocês, a irmã Naivi. E também tive o privilégio de ver seu pastor e sua esposa no Brasil. Acredito que sim. Acredito que Deus começou algo e oramos para que seu propósito se cumpra. Obrigado por nos receber. Vocês são uma igreja linda. Obrigado. Deixe-me ajudar você. Uau, lindo. Que bênção. Estamos casados há 30 anos neste mês, então isso é uma bênção. Isso não é uma bênção. Na verdade, amanhã completamos 30 anos de casados, então isso é uma bênção. Estamos comemorando nosso aniversário bem aqui com vocês esta noite. É melhor eu começar antes que meu tempo acabe, porque vocês têm um jeito muito bonito de nos avisar para parar de pregar daí de cima. Assustador ver a placa, por favor, termine logo. A pessoa que faz isso deve ter o Espírito Santo. Nunca vi isso. Vocês têm coisas únicas na igreja. Essa é a tela mais bonita que vi. Seu aviso, por favor, termine logo, é o sinal assustador que já vi. Por favor, não coloquem isso hoje. Vou terminar no horário. Certo, então? Eu sei que tenho 45 minutos. Que bênção! Hoje eu quero compartilhar com vocês, ainda sobre o tema da frutificação, uma palavra grega.
Anakazuaene, agekazeuomazo. É uma palavra grega que Jesus usou especificamente. Ele não usou uma palavra grega, mas está em grego, e uma escala está em Lucas 14, e eu vou ler a história. Eu chamo isso de história de Anacasal, e acredito que é uma história para todos os cristãos. Quantos sabem que as palavras de Jesus são as palavras mais importantes já ditas? E quantos sabem que o céu e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não passarão? E quantos sabem que o nosso julgamento será baseado nas palavras de Jesus? As palavras de Jesus são palavras eternas. As palavras de Jesus são maiores do que as palavras de Paulo, o apóstolo que escreveu Efésios, Coríntios e assim por diante. Lembre-se de que Paulo era um pecador. Paulo não é irmão de Jesus. Paulo era um pecador, salvo pelo sangue de Jesus. E Deus o usou para falar à igreja e tem usado suas palavras desde então. E isso é lindo. Mas Jesus é diferente. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. No princípio era o Verbo. Era Deus e estava com Deus. Na sua Bíblia, você tem as palavras de Jesus em vermelho. Uau! Então isso significa que essas palavras são palavras especiais e essas palavras significam tudo. Então, em Lucas capítulo 14, vemos Jesus nos contando uma história muito importante. E isso começa no versículo 16. Ele diz: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. Então, um certo homem, certo, vamos considerar esse homem como Jesus ou como Deus Pai, ou até mesmo como você. Como uma igreja fez uma grande ceia. Então há uma grande festa, um banquete de salvação. E você deve convidar muitas pessoas para esse banquete. Está acontecendo um banquete bem aqui na Trinity. E o seu dever e o meu dever é convidar muitas pessoas, e não poucas. Então, por favor, lembre-se do seu dever. O seu dever não é esquentar o banco da igreja. Obrigado pela sua contribuição para o aquecimento. Mas o seu dever é convidar muitas pessoas. Aleluia! Agora, nunca pense que as pessoas não virão quando você as convidar. Todos virão. Agora, a Bíblia diz: e ele enviou seu servo na hora do jantar para dizer àqueles que foram convidados: venham, pois tudo já está pronto. Venham, venham. Por toda a Bíblia você vê a palavra venha, venha. Deus está convidando as pessoas para virem. Venham, venham a mim, venham, venham até mim. Centenas de vezes na Bíblia você ouve a palavra venha. Então, precisamos ser uma igreja que diz às pessoas: venham, venham. Venha para a igreja e para a Trinity, para Deus e para Jesus. Venha para casa, venha para o Senhor, venham. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aleluia! Então, nesta noite, Jesus está nos dizendo para sairmos. Ele disse que enviou seu servo na hora do jantar para dizer àqueles que foram convidados: venham, pois tudo já está pronto. Este é o tempo da salvação. Vai chegar um momento em que você não será mais chamado para ir a lugar nenhum. Uma vez, eu estava no aeroporto de Bruxelas e lembro que chamavam um senhor. Anunciavam o Sr. Smith, Sr. Harrison ou qual fosse o nome.
Ele dizia, por favor, venha ao portão 12 ou 42, onde seu voo está embarcando. Sr. Harrison, Sr. Smith, Sr. John, qualquer que fosse o nome, venha. Eu não conseguia deixar de notar o chamado para esse homem, pois estava esperando há muito tempo. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava sentado ali no aeroporto por tanto tempo. Venha, Sr. John. Venha, Sr. Harrison. Venha. E eu estava ouvindo. Então o anúncio mudou. Disseram o Sr. Harrison ao balcão de informações. Vai chegar um momento em que você não estará mais aqui. Venha, você será avisado assim. Não se registre mais no inferno, venha não mais. Acabou, venha não mais. Ir para informações. Existe um inferno e você precisa descobrir em qual compartimento e com quais demônios ficará sempre. Sim. Então, por enquanto, Jesus está dizendo, venha, venha, venha. E eu quero dizer a cada membro da igreja, Deus está comissionando você esta noite para dizer a alguém, vem agora, pois todas as coisas estão prontas agora. Este é o tempo da salvação. Sim. Ei, você sabe, tinha esse cara. Vocês fazem funerais na igreja? Um cara era convidado para ir à igreja e sempre respondia, não se preocupe, eu vou mesmo. Eu vou quando for convidado. Você vai mesmo? Ah, não se preocupe, eu vou estar lá. Pode deixar. Venha, venha. Ele nunca foi. Mas um dia ele foi. Quando ele foi, o pastor pregou com poder. Agradeço a Deus porque o pastor pregou com poder, pois às vezes não prega tão forte. Mas naquele dia foi poderoso. E o coral cantou com muita força, porque às vezes o coral não canta tão bem. Mas naquele dia foi muito bom. Agora, quando fizeram o apelo no altar, esse cara que era pecador não levantou a mão e não foi até ao Senhor. Na verdade, ele não respondeu nem um pouco à mensagem, que era uma mensagem muito poderosa. Agora, quantos querem saber por quê? Esse homem não respondeu à mensagem. Você não quer saber, senão eu não vou te contar. Quantos querem saber por que esse cara não respondeu a esse homem poderoso? Porque era o funeral dele. Era o funeral dele. Ele nunca veio até chegar para seu funeral. Ei, ele foi convidado. Venha. Ah, você vem. Sem problema. Venha, venha. Porque Deus está dizendo, venha, 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 venha. Eu nunca vim. No dia em que ele veio, nem disse amém. Ele não levantou a mão. Ele nunca respondeu a nada. Porque era o funeral dele. Sim. Então você diz para alguém na sua casa, domingo esteja aqui. Venha, vamos para a igreja. Para que você não seja chamado só no último dia da sua vida na terra, que é o seu funeral. Ai. Agora ele enviou seu servo na hora do jantar. Agora o versículo 18 diz que todos, a uma, começaram a dar desculpas. Agora Jesus está chamando você e está me chamando e é seu dever responder. Esta história também pode ser Deus chamando a igreja para trabalhar para Ele. Vamos, venha para este jantar, porque para mim, depois de ser salvo, a maior bênção é que Deus me chamou para servi-lo. Eu não consigo imaginar, quero dizer,
Por que Deus iria querer que eu trabalhasse para Ele? Me salvar já era o suficiente. Que bênção! E agora Ele quer que eu faça algo por Ele para que Ele possa me recompensar. Ele é galardoador daqueles que o buscam e o servem com diligência. Então, para Deus me chamar para servi-lo, que honra! Então a Bíblia diz que eles começaram a dar desculpas. E eu espero que você nunca dê desculpas. Mas as 3 principais desculpas são as mesmas que ainda acontecem hoje em Singapura. O primeiro disse: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Então, a primeira desculpa foi que comprei um terreno, minha propriedade, estou trabalhando duro para poder comprar um apartamento, depois comprar meu segundo apartamento e fazer meus investimentos na Indonésia, na Malásia, na China. Uau, então não posso ir, não posso trabalhar para Deus porque sou um empresário, estou ocupado, estou ganhando dinheiro e estou investindo. Então não tenho tempo para a obra de Deus. Quando Jesus diz: vamos, meu amigo, trabalhe para mim. E você diz: tenho uma reunião de negócios, preciso ir para Orchard Road ou outro lugar de negócios? Tenho que ir ao hotel encontrar fulano, não tenho tempo para a sua conquista de almas. Você sabe, evangelismo, gostamos de saber que somos pessoas abençoadas, ricas e prósperas. Uau! Então o segundo disse: comprei 5 juntas de bois e preciso testá-las. Peço que me desculpe. Então Jesus está dizendo aqui, a segunda pessoa disse: eu tenho 5 juntas de bois. Esse é meu trabalho. Agora, a segunda razão pela qual as pessoas não querem servir ao Senhor e se envolver na obra de Deus quando Ele as chama é por causa de seu trabalho secular. Tudo bem. Agora, não há trabalho maior do que trabalhar para Jesus. Eu sou médico. Cursei medicina por 7 anos e me qualifiquei como médico. Tudo bem. Eu não sou idiota. Mas quando Deus me chamou, eu disse sim a Jesus. Ele disse: vem, eu quero você. As pessoas pensam lá, porque eu sou advogado, ou porque sou instruído, porque trabalho com computadores, ou seja lá qual for o meu negócio. Eu não posso ser usado por Deus ou Deus talvez não queira alguém como eu. Deixe Deus usar outra pessoa que não seja tão inteligente, alguém que não seja tão esperto assim. Mas eu sou esperto demais para ser pastor. Você é esperto demais para ser pastor. Estou te dizendo. Deixa eu te contar uma coisa, só entre você e eu. Ok, não conte a ninguém que eu te contei. Ouça. É mais difícil ser pastor do que ser médico. Sim, sou um médico atuante. É mais difícil ser pastor do que ser médico. Acredite em mim, sou médico e pastor, então eu posso te contar. E você não é médico, então não pode discutir. É isso aí, essa é a realidade. Sabe? Então, não é que Deus quer pessoas que não são inteligentes ou que têm alguma deficiência para trabalhar para Ele. Deus quer o melhor. Tem uma música que a gente canta. Não sei se você canta. Ou de Rugged Croix, onde o mais querido, o melhor, foi morto por um mundo de pecadores perdidos. Entende? O que essa música diz? Senhor cantor, você está aí? Volta, preciso você.
É isso. ILT, break time igual 0.5 SVGT, ILT, break time igual 0.5 SVGT, ele estava me ajudando hoje de manhã. ILT, break time igual 0.5 SVGT, você pode cantar essa música? ILT, break time igual 0.5 SVGT, num monte bem distante, estava uma velha cruz rude, o símbolo do sofrimento e da vergonha. E eu amo essa velha cruz, onde o mais querido e o melhor foi morto por um mundo de pecadores perdidos. ILT, break time igual 0.5 SVGT, por isso, eu vou valorizar a velha cruz rude, até que, por fim, eu deposite meus troféus. ILT, break time igual 0.5 SVGT, eu vou me apegar à velha cruz rude e um dia trocá-la por uma coroa. ILT, break time igual 0.5 SVGT, agora, o que essa música diz? ILT, break time igual 0.5 SVGT, o que ela quer nos transmitir? Qual é a mensagem profunda que ela traz para nós? Em uma colina distante, havia uma velha cruz esfarrapada, o emblema do sofrimento e da vergonha. E qual é a próxima linha? E eu amo aquela cruz velha onde o mais querido e o melhor não é o mais estúpido. E o Ocidente, o mais querido e o melhor. O melhor foi dado a você, o mais querido foi dado a você. Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. O mais querido e o melhor foi dado a Jesus. E eu posso te dizer que Jesus hoje está procurando pelos mais queridos dos singapurianos e os melhores de todos. Ele quer usar os mais queridos e os melhores de todas as pessoas que você pode encontrar nesta cidade. Só os melhores e os mais queridos. Então, eu não quero que ninguém aqui pense que você é bom demais para o ministério, inteligente demais para a obra de Deus, grande demais para a obra de Deus. Não. Em uma colina distante, a cruz toda Raquel, o mais querido de todos. Uau! E o melhor de tudo estava pendurado ali por mim e por você. E eu sei que Deus está sempre procurando o melhor e o mais querido. Muitas vezes pessoas boas não querem servir a Deus. Por isso, não critique, pois às vezes você também não serviu ao Senhor. Você é bom. Tudo em você é legal. Você é uma pessoa decente. Você tem um bom casamento, sabe? Você tem uma família bacana. Tudo está funcionando direitinho. Você não quer servir a Deus. Quando Deus escolhe pessoas que você despreza e as usa, Ele disse: Jacó eu amei, mas Esaú eu odiei. Porque, mesmo Jacó sendo um trapaceiro e um cara meio duvidoso, Esaú desprezou o ministério. Esaú disse: de que adianta esse direito de primogenitura? De que adianta essa bênção? Ah, qual é, cara? Mas Jacó disse: cara, eu gosto disso. Eu adoraria ser o primeiro. Eu amo ser o primogênito do meu pai. Adoraria ter tudo que vem com isso. Hoje à noite, quando Deus te chama, pode desprezar isso. Deus usa até quem você não imagina. Quando chama, sempre há desculpa. 5 juntas de bois tenho terra. Vou ver meus edifícios ou minhas propriedades, sou um homem rico. Você ainda está aqui? Você está indo embora? Então outro disse: casei-me recentemente, infelizmente, devido a isso, não posso ir. Ei, você é casado. E é por isso que você não pode servir ao Senhor. Qualquer casamento que te afaste de Deus não vale a pena. Qualquer casamento que te afaste de Deus não vale a pena.
Sim. Qual é o sentido de um relacionamento com um garoto que está te levando para o inferno? Sim, um garoto está segurando sua mão e te levando direto para o inferno, para o fogo do inferno. Ei, esse namorado não vale a pena. Namorada não vale a pena se pessoa está afastando você de Deus. Deus é tudo. Ninguém tem amor maior do que este. Se você quer amor de verdade, venha para Jesus. Não existe homem que te dê o amor que precisa. Fique um tempo na vida e vai descobrir. É só ficar por aí. Logo vai me dizer que não tem ninguém. Não existe ninguém como Jesus. Não existe homem que possa te amar o suficiente. Ah, sim. Você vai descobrir com certeza. Todas as tristezas das mulheres vêm através do casamento. É isso que a Bíblia diz. Com dor você dará à luz. Deus disse a Eva: eu estou te punindo. Ele a puniu. O castigo dela foi desejar o marido. O desejo dela pelo marido. E qual é o castigo dela? Leia sua Bíblia. Não fique bravo comigo. Leia sua Bíblia e veja por si mesmo. Deus disse que por isso seu desejo será pelo homem. E ele dominará sobre você. Então você vê esse desejo incontrolável por um homem. Você nem consegue curar isso. Olha, um dia eu fiz um apelo no altar. Quantas pessoas querem se casar na igreja? E eu estava pregando assim e fui lá para frente. Então você quer se casar? Você acredita em Goa? Venha para frente. Vou rezar por você. Subi no palco quando chegaram. Então levei um tempo para me virar. Então, quando me virei, eu estava SH. Pensei que haveria muitas meninas. Eu lhes digo, jovens, velhos, avós, todos estavam lá. E percebi que a maldição em Gênesis capítulo 3 está funcionando. Está funcionando. Não sei por que você está rindo, porque não estou tentando ser engraçado. Portanto, você não pode deixar que sua esposa o impeça de servir ao Senhor. Nunca diga que me casei com uma esposa. E nenhuma esposa deve impedir seu marido de servir ao Senhor. Se você impede seu marido de servir ao Senhor, Pai, envie um anjo para mudar alguém. Mude isso, Senhor Chacabaial. E nenhum marido deve impedir sua esposa de servir ao Senhor. Sim, se você não quiser servir ao Senhor e ela quiser servir ao Senhor, permita, incentive-a a pregar, a servir, a fazer o que for. Mas esses são os grandes motivos pelos quais as pessoas não servem ao Senhor. E lembre-se, essas são as palavras de Jesus ditas há 2000 anos, e ele ainda está agindo hoje. Então aquele servo foi e mostrou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado. Ficou-te irado. Disse ao seu servo: vá depressa, sem demora, pelas ruas principais e também pelas vielas menores da cidade, e traga aqui todos os pobres, os aleijados, os mancos e também os cegos. O dono da casa ficou irado. Quantos aqui querem cair nas mãos de um Deus irado? Você não quer cair nas mãos de um Deus irado, então não arrume desculpas. A reação de Deus às desculpas foi ira. A Bíblia diz que o dono da casa ficou irado. Deus ficou irado. O dono ficou irado ao ouvir as desculpas esfarrapadas que as pessoas davam para não servi-lo, para não virem ao banquete.
ao grande convite que Deus havia feito. Vamos lá, meu amigo, venha para Ele. Vamos fazer algo para Deus. Vamos não apenas sentar numa igreja e dizer, somos abençoados. Somos cristãos bons e felizes na Trinity, graças a Deus, mas Deus está te convidando para fazer algo mais. Ele quer que sirva, vá além e faça mais. Ele está te convidando para um grande banquete. Deus não olha assim. É uma bênção e uma honra servir ao Senhor. Se o primeiro-ministro deste país te convidasse para trabalhar para ele, não seria uma honra? Quanto mais o Rei dos Reis te convidando e dizendo, vem, 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 vem. Por que você hesitaria diante de um convite desses? Já está na hora de pararmos de lutar contra isso. Só porque Deus te abençoou e te deu o que você precisa, não quer dizer que Ele não quer que você trabalhe para Ele. Olha para minha mão, veja, Deus me enviou aqui para convidar todos vocês. Olha, minha mão, Ele me enviou te convidar, vem agora. Ele quer te usar, Ele quer trabalhar com você. Não o irrite, não faça Deus ficar bravo. Deus está bravo com muita gente, mas que não seja Deus bravo com você. Estou lendo as palavras de Jesus. Basicamente, estou lendo essa parábola para vocês, para que 7 vieram e mostraram ao Senhor. Agora, o dono da casa, irado, disse aos seus servos, saiam depressa, saia rápido. Não devagar, rápido. Não há tempo. O que você está esperando? Ninguém sabe quando ele vai morrer. Deus está chamando você agora. Ele diz, vem agora. Gosto de você. Uau! Eu gosto de você quando você é uma garota jovem e bonita e um rapaz chega até você e diz, querida, eu te amo, quero me casar com você. Eu disse, quem é você? Você olha a pessoa de cima a baixo. Uau! Acha que pode casar com alguém como eu? De onde vem, onde mora, quem é você? Você despreza um após o outro. Quando eu estava na universidade, conheci uma garota muito bonita. Ela fez muitos rapazes quererem casar com ela. As pessoas diziam, escreva cartas. Eu vi você. Você é como a única pedra na praia. Disseram a ela, você é o único mosquito na minha rede. Me beliscando, me mordendo. H1 ela diria, não, 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 não. É assim quando Deus nos chama, vem, vem, quero você, gosto de você, gosto de você. Alguém disse a ela, você é tão linda. Você foi criado ou foi criado? Uau! Mas ela disse não a todos eles. Ela terminou a escola e seguiu em frente. Mais pessoas queriam se casar com ela. Não, não, não. Até que percebeu que o tempo de se casar acabava. Ficamos só com uma pequena janela de tempo. A Bíblia chama isso de a flor da idade. A flor, o tempo em que você tem uma flor. No final, ela percebeu, preciso fazer isso. Mas ninguém veio. Então ela foi e entrou para a igreja onde o pastor não era casado. E ela ficava perto da frente. Mas o pastor não a via. Então ela entrou para o coral, assim,
Ela ficava em pé na frente. O coral estava cantando. O pastor não a via. Então ela foi ao grupo de louvor e adoração onde dançava. Ela dançava. O pastor ainda não a via. Por fim, ela foi ao pastor e disse: Pastor, estou aqui. O pastor disse: Não, você não me pede em casamento. Eu te peço em casamento. Ei, escuta, só um instante. Quando Deus chama, venha ver. Lembre, janela curta. Você pode rir e dizer que não precisa disso, mas um dia verá que o tempo acabou e Deus não precisa mais de você. Privilégio servi-lo, honra sua. Devia ter dito sim, Senhor. Você deveria ter dito sim, Senhor. Aqui estou eu. Usa-me. Chega de conversa. Chega de inventar desculpas. Chega de dar desculpas na igreja. Deus está cansado dessas desculpas. Agora o Senhor disse a eles: vão para as cidades. É aqui que a Trindade chegou. Você precisa ir para as ruas. Entendeu? O que queremos dizer com ruas? Ele disse: vá trazer os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Veja, normalmente nas nossas festas não convidamos esse tipo de pessoa. Quero dizer, quantas pessoas convidam aleijados e cegos? Sabe, tipo, vou fazer uma festa de aniversário. Então todo mundo lá é cego, todo mundo é surdo e mudo, todo mundo é aleijado. Não existe nada assim. Mas Deus diz: agora saia dos seus círculos habituais e traga pessoas para dentro. Então chega um momento em que a igreja não é mais só seus amigos e nem só pessoas que você normalmente conheceria. E você precisa ir além, até o próximo grupo que está esperando. E essa é a sua chance. Se você não seguir Jesus e não atender ao convite dele, vai perder uma grande oportunidade. Agora, o servo fez isso e disse: Senhor, está feito como ordenaste. E ainda há lugar. Ainda há lugar. Sabe, não sei se você conhece essa música. Por que esse cara? Por que você continua indo embora? Precisamos de você, gostamos, queremos sentir você. Aleluia. Há lugar na cruz. Você sabe cantar essa? E há lugar na cruz para você. Há lugar na cruz para você. Embora milhões de pessoas já tenham vindo, ainda há lugar para mais um. Sim, há lugar na cruz para você. ILT, break time igual 0.5 SVGT. Há lugar na cruz para você. Sim, há lugar na cruz para você. ILT, break time igual 0.5 SVGT. Embora milhões já tenham vindo, ainda há lugar para mais um. Sim, há lugar na cruz para você. ILT, break time igual 0.5 SVGT. Escolha o tom que você quiser. Escolha o seu tom. Aleluia! Você está ouvindo? Essa história diz que há lugar, e há lugar nesta igreja. Tem muito espaço. Há lugar na cruz para mais uma alma. Há espaço em toda a igreja. Ainda não fui a uma igreja que não tivesse espaço. Sim, este prédio pode receber 10.000 pessoas. Foi isso que seu pastor me disse. 10.000 pessoas. Há espaço, mas sempre vai haver enquanto a gente não sair para as ruas, para as estradas e para pessoas que não são da nossa convivência habitual. No começo, testemunhar é conversar com sua irmã, seu amigo, seu irmão ou alguém que você vê aqui fora, só nessa área. Mas chega uma hora em que você precisa ir além. E ele disse: vá para as ruas, para os becos, e traga pessoas estranhas e diferentes, pessoas que são diferentes de você,
pessoas que não são como você, pessoas que não têm dinheiro suficiente, pessoas que são pobres, pessoas que estão passando por dificuldades e traga-as para mim. É isso que Deus está nos chamando para fazer. Qualquer igreja que não faz isso morre e vai ficando mais vazia. Talvez você não viaje, mas se viajar, verá igrejas esvaziando, diminuindo gradualmente. Você pode ir a muitas igrejas. Sabe, eu fui a uma igreja em Zurique, na Suíça, e conheci o responsável, o que estava à frente da igreja. E aquela igreja tinha capacidade para 1.500 pessoas. E ele me disse: temos culto a cada 2 semanas. Culto a cada 2 semanas, quantas pessoas, qual frequência? Era um salão grande com 500 assentos reais. Conto até 500. Só 8 senhoras vão à igreja. Só restaram 8 senhoras idosas aqui que ainda vêm à igreja. Não é algo que alguém me contou. Foi o que eu perguntei para ele. Ele mesmo me disse: você viaja pela Inglaterra, vai a muitos lugares. As igrejas vão esvaziando aos poucos e acabam ficando só com pessoas idosas e os membros mais fiéis que estavam lá desde o início da igreja. E, aos poucos, a igreja vai diminuindo até ficar cada vez menor. Porque, veja, essa é a missão. Se você parar e se afastar dessas palavras, você está se afastando da vida da igreja. Escute, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, nele estava a vida. Nesta palavra está a vida. Se você quer que esta igreja esteja cheia de vida, você tem que ir para as ruas. E a vida é a luz. Essa é a luz da igreja. É sair e pregar, ir além, para o próximo grupo e o próximo grupo. Isso nunca vai acabar. Isso nunca vai acabar. Sempre teremos que sair. Não existe isso de terminamos o trabalho. Não existe isso até você estar no seu caixão, deitado ou em pé. Não tem fim. Saia, porque ainda há espaço. Ainda há lugar na cruz para mais uma alma. E então o mestre disse, Senhor, está feito. E o Senhor disse, vá pelas estradas e pelos matagais. Veja, estrada é ir longe, e matagais significa ir para onde não há desenvolvimento. Só mato, arbustos e floresta. Deus quer que a gente vá lá, Deus quer que esta igreja vá lá, Deus quer que você vá lá. Você sabe a vida. Olhe para esta querida senhora aqui, pastora Doldi. Ela veio até aqui. Quantas milhas são? Quilômetros. Por favor, de Nova York até 15.323 quilômetros. Ela veio. Veio de Nova York? Bem, Denver calculou, de Denver para Singapura, rapidamente, de Denver para Singapura. Quero saber quantos quilômetros ela percorreu desde Denver. Essa é a vida. Esses são os filhos dela. Esses são os frutos dela. Uma pessoa decidindo seguir Jesus e obedecer ao que Jesus diz. Vá para as estradas, vá para os becos onde não havia nada, não tem ninguém, dinheiro ou nada lá, só pessoas. Pessoas por quem Jesus morreu. E aqui estão vocês. Todos aqui, pastores também, têm frutos. 14.578 quilômetros. Ela veio. Isso é a estrada. Se alguma igreja deve enviar missionários e começar igrejas, deveria ser esta igreja. Esta igreja conhece seu fundador que viveu. Ela está vivendo como testemunha para todos nós de que isso é o certo a se fazer. É assim que as coisas acontecem. É assim que se deve ir.
O jeito certo é ir agora. Ele disse: ide pelas estradas e atalhos e obrigai-os a entrar. Compelir é a palavra, anakazu. Obriguem-nos a entrar, para que a minha casa se encha. Para que a minha casa se encha. Para que todas as 10.000 cadeiras aqui e todas as milhares e milhares de cadeiras de mais 1.000 igrejas que Jesus espera que comecemos estejam cheias de pessoas. Se formos para as estradas e para as cercas vivas. Quem deve ir? Aqui está meu Senhor, mande-o. Envie-os. Não, você. Deus procura você, Deus gosta de você, Deus quer você, você é quem Deus procura. Muitos são chamados. Deus não chama apenas algumas pessoas. Em Atos, capítulo 1, versículo 8. Lindo. Ele disse, Jesus falou: vocês receberão poder depois que o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês farão investimentos em Singapura e em Jacarta, e investimentos em Bangkok e até os confins da terra. Como é? Vocês farão investimentos. Hoje ouvimos pregações sobre investimentos nas igrejas. Você se pergunta se a igreja virou o banco. Ouvimos sobre a vida, pregações sobre viver com sucesso, vida bem-sucedida. Deixa eu te contar uma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira, com um amor tão grande e extraordinário, que deu seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê possa ter acesso a oportunidades de investimentos em Bangkok, investimentos em Singapura, além de propriedades em Kuala Lumpur, mostrando que a fé pode abrir caminhos para a prosperidade e realizações em diferentes áreas da vida. Não. O propósito é um só. Não mudou. Não importa qual mega igreja no mundo esteja pregando. Mantenho minha Bíblia e não me importo se sou impopular. Ela diz porque Deus enviou Jesus Cristo. Minha Bíblia me diz porque aquela cruz está lá. Minha Bíblia me diz porque Deus enviou seu Filho, Jesus, e Ele o enviou por um único propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o motivo, e isso nunca vai mudar. Mesmo você, não me importa quem você seja, esse é o motivo pelo qual Deus enviou o seu Filho, e cabe a nós saber por que Deus enviou o seu Filho. E ele disse, recebereis poder. E eu vejo você recebendo o poder, sabe? Nós vamos à igreja e cantamos músicas. Espírito Santo, move-on. Espírito Santo. Por quê? Por que ele deveria se mudar? Vem, Espírito Santo. Ah, que fofo. Você tem uma música espiritual? Cante uma. Qualquer um dos seus espíritos é. Não consigo ouvir você. Caia novamente sobre mim. Por quê? Por quê? Por quê? Encha-me seu poder para eu comprar carro novo. Satisfaça a minha necessidade. E só ela pode me tornar completo. Ok. Dá-me força e faz-me crescer. Vem, Espírito Santo, para que eu possa, por gentileza, ter um bom pressentimento. Vem, Espírito Santo, para que possamos ter sentimentos em igrejas. Não é isso que li na Bíblia. Receberão poder quando o Espírito Santo descer. E vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas? Testemunhas em Jerusalém,
em 4 lugares. Preciso ver a igreja Trinity em 4 lugares. Caso contrário, não é uma boa igreja. Preciso ver a Trinity em Jerusalém. Quero ver a igreja Trinity na Judéia e em Samaria. E quero ver essa igreja até os confins da terra. Caso contrário, não dou uma boa nota para vocês. Posso ouvir um amém e um bom grito de alguém? Pastor Dói, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, mama. Que Deus te abençoe por honrar a palavra de Deus e vir para esta cidade tantos anos atrás, entregando sua vida para que todos nós pudéssemos estar aqui hoje. Obrigado por crer na palavra de Deus e crer no Espírito Santo. Obrigado, Senhora. E tem gente aqui. Você é igual a ela. Se Deus pode enviar uma mulher solteira para ficar sozinha aqui, sabe como era Singapura naquela época? Não foi assim. Não foi assim. Agora é famoso e bonito. Antes era só mato e estrada, não é? Não era só mato e estrada? Jesus disse: vão aos matagais e estradas. Vocês serão minhas testemunhas, se quiserem poder e graça de Deus na vida. Eu te digo, levante-se e vá. Sabe, eu já vi mais poder, mais graça, mais de tudo ao incentivar as pessoas a saírem e trabalharem para Deus. Já vi igrejas que enfatizam prosperidade, sucesso, vida bem-sucedida, diminuírem enquanto pregam coisas que não são o principal. Prosperidade e isso são efeitos de servir ao Senhor. Pastores pregam sobre 3 João 2, mas não sobre João 3,16. Vou repetir, você perdeu essa parte. Pergunte ao seu vizinho. Você conhece 3 João 2? Você conhece 3 João? Versículo 2. Eu queria, acima de tudo, desejo que você prospere. Eu ouvi D.L. Moody pregar sobre João 3,16 por 6 semanas. João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho por 6 semanas. E eu fiquei pensando sobre o que ele pregou durante 6 semanas. Hoje em dia, você dificilmente encontra um pastor pregando um Deus amou tanto o mundo por 6 horas aos domingos. Olhe para minha mão. Deus me enviou para te convidar a trabalhar para Ele. Vamos lá, junte-se ao exército. Vamos, meu amigo, não fique mais sentado no banco. Venha depressa, venha depressa. Daqui a 50 anos, 550 anos, a maioria de nós não estará viva. Calcule e veja que soma 50 mais sua idade. Faça isso rápido agora, por favor, e veja o que acontece. A maioria